De volta com o nosso curso de tarot terapêutico Arcanos Menores e estamos agora na carta 8 de espadas. Gente, essa carta 8 aparece aí novos personagens no mitológico. Né? Vocês estão vendo 3 figuras, pelo menos, vestido com vestes pretas, com asas de morcegos, parece medusa a cabeça delas, né? Um negócio muito estranho, tá bem tempestuoso. O nosso principal, né, personagem está lamentando, ao meu ver, e está assim com a cara de lamento, medo, hesitação, alguma coisa. As espadas fincadas no chão. O problema, só olhando para a cara dele, provavelmente vendo assim, que decisão você vai tomar, o que, que você vai fazer. E o Apolo também, então ele tá olhando para um lado e para o outro, o coitado, tá? Num, é como fala, sinuca de bico. Ele agora a coisa ficou feia pro lado dele. Aí tem as montanhas lá no fundo, né? Agora no de White nós vamos ter o quê? Não tem ninguém, não tem nada. Praticamente essa pessoa está sozinha, os laços estão. Parece que a pessoa está amarrada ali, mas os laços estão tão frouxos que a pessoa consegue soltar se quiser. E basta fazer isso e ela consegue ficar livre. Não tem inimigo, não tem guerra, não tem nada acontecendo. Olha que coisa interessante. Com os olhos vendados também, né? Como se não tivesse percebendo a real situação, estivesse vivendo numa confusão que acontece dentro da cabeça. Então a carta 8 de espadas ela aborda, né, confinamento mental e limitações autoimpostas. Olha que coisa louca. Acabei de falar para vocês. O que está causando isso aqui? A própria pessoa. Então, na imagem que tem a figura feminina, né, toda enrolada ali, com os olhos vendados, amarrada, né, e um monte de espada ao redor, ela parece estar em um local isolado e confinado. Os olhos vendados, a falta de visão, recusa em encarar a realidade, né? Pode representar também a situação em que a pessoa se sente incapaz de enxergar claramente suas circunstâncias ou está evitando confrontar a verdade. As amarras é a sensação de impotência ou falta de liberdade para agir. A pessoa pode se sentir restrita em suas escolhas ou incapaz de superar obstáculos devido às limitações autoimpostas. As espadas ao redor da pessoa representam barreiras mentais e emocionais. Essas barreiras podem ser resultado de pensamentos limitantes, medos ou crenças autodestrutivas que estão impedindo o progresso. O cenário desértico, esse cenário pode sugerir o isolamento e escassez, um período, né, de isolamento e escassez. Pode indicar a solidão emocional resultante das limitações impostas pela própria mente, ou seja, a própria escassez ou o próprio problema que a pessoa está vivenciando é criado por ela mesma. O número 8 está associado a ciclos e transformações, né? E isso gera a necessidade de transcender as limitações autoimpostas e iniciar um novo ciclo de pensamentos e comportamentos, ou seja, a pessoa tem que mudar. Quando ela muda, tudo muda na vida dela. O resgate interior, então, é como uma oportunidade para resgatar o seu interior. A pessoa pode encontrar uma saída na situação difícil ao buscar a clareza mental e enfrentar seus medos. E a autolimitação e autoengano é a necessidade de reconhecer padrões de pensamentos prejudiciais e questionar as crenças que estão impedindo o crescimento pessoal. Então, como é que começa a cura? Questionando se aquilo é uma verdade, se aquilo é real. Né? A gente entra na questão de confronto com o cliente, né? Com o consulente. Ai, tudo tá dando errado, tudo não sei o quê, ou eu sou isso, ela começa a se depreciar, ai, porque não sei o quê. Aí você começa a confrontar. Saiu uma vez uma menina, uma carta dessa,
E eu lembro que eu falava para ela, falou, nossa, ninguém do meu setor, da minha área, nenhuma empresa está vendendo. Eu falei, como que é? E como é que elas estão abertas até hoje, né? Então, quer dizer, ela estava com a ótica tão fechada, tão falando que todo mundo, generalizando, isso daí é um tipo de. Como é que eu posso dizer para vocês? É um tipo de sintoma, um tipo de mecanismo de defesa. A pessoa generalizar, todo mundo tá mal, todo mundo não tá vendendo, todo mundo. Quando a pessoa faz isso, o que acontece? A ótica dela é só na ótica da coisa ruim, né? Então, os pensamentos prejudiciais, as crenças, elas só vão poder, que estão impedindo o crescimento pessoal, elas só vão poder ser curadas, né? A pessoa transcender isso quando ela começar a duvidar das crenças. Então, qual que é o desafio, né? Para ela encontrar a liberdade as barreiras estão na mente da pessoa, a libertação pode ser alcançada ao enfrentar honestamente as próprias limitações. Ela tem que ser honesta consigo mesma, observar isso, né? Bom, aqui as espadas estão no formato oval, ó, a segunda aqui, tá? Então, tá falando aqui, ó, o formato, a flor oval que situa-se no centro, ou com duas cruzes e uma espiritual e a outra material, simboliza o equilíbrio entre os dois infinitos que coexistem no plano superior do ser, indicando com isso a possibilidade de sua futura libertação. As quatro flores externas são manifestações sensíveis do trabalho interno e consciente do ser, que realizam unicamente uma fusão entre o espiritual e o material. Este arcano penetra na atividade humana. Uma mulher presa é vedada, representando constrangimento, resultado do próprio medo e indecisão. Ela conseguiria soltar-se facilmente, mas é como se estivesse sabotando suas chances de seguir em frente, mantendo-se assim por ser mais fácil. Então, é mais fácil ficar na zona de conforto, é mais fácil ficar no sofrimento, é mais fácil não agir e não fazer nada por si mesmo. Porque não precisa fazer absolutamente nada, não precisa provocar nenhuma mudança, tá? Então, essa figura feminina representa a pessoa que está experimentando a situação, que está aqui a presença feminina pode sugerir a conexão com as emoções e a intuição, ou seja, no momento em que você vê uma carta que aparece uma mulher, você está falando de emoções e de intuição. Inclusive, as águas que estão debaixo do pé dela também dão essa conotação. A venda dos olhos, recusa de ver a realidade, evitando ver a verdade, incapaz de enxergar, as amarras, sensação de potência, a gente já falou disso, só repassando, se sente incapaz de mudar a situação. Vamos ver o que a gente mais pode trazer. Enfrentamento, cenário desértico. Aqui. Ó, então cenário desértico, tá. Sugerindo isolamento e escassez. Isso complementa a sensação de solidão emocional resultante das limitações. Muros ao fundo, em algumas versões, a carta pode aparecer muros ao fundo, simbolizando a sensação de estar encurralado ou confinado. Esses muros representam o céu nublado, não, representam a sensação de estar encurralado, confinado. Esses muros representam os obstáculos percebidos que impedem a pessoa de avançar. Então, assim, tanto muros quanto a venda nos olhos, a faixa, tudo assim, que a pessoa se sente ali perdida, presa, quanto o menino, que ele está sendo encurralado por dois tipos de seres diferentes, né? O céu nublado ali, sobre a visão obscurecida, a dificuldade de encontrar uma solução, de ver saída, então a pessoa está encurralada mesmo. Tá? O caminho estreito, em algumas representações, tem um caminho estreito que é a sensação de estar confinado em situação difícil. Simboliza a percepção de que as opções são limitadas. Então, veja que a pessoa que ela está desenhando um tarô, ela está tentando passar ao máximo as informações
que se possa ter sobre o que realmente essa carta quer dizer, né? Então, pelas sensações, pelo visual aí, pelas sensações, a gente já tem ideia do que a carta pode simbolizar. Então, o exercício. O que a gente, como que você se sente? Observe essa carta, como que você se sente? O que te deixa nessa situação de saia justa, de encurralado, sem opções, sem ver possibilidades e às vezes permanecendo na zona de conforto, sem progredir, sem sair do emaranhado. O que te deixa assim, te deixou no passado, ou a pessoa ao seu redor que você vê que por mais que dão conselho, fala as coisas, mostre o caminho, a pessoa tem uma visão pessimista, não consegue sair do lugar, não consegue fazer uma mudança de vida e é complicado. Então, esse é o exercício. A gente começar a olhar para isso. Essas anotações vão ser muito importantes para depois você poder atender seu consulente. Então, eu espero que vocês estejam fazendo a essa altura do campeonato, para que a gente trabalhe muito bem esse mental. Né? A gente trabalhou já aí o espiritual, agora a gente vem trabalhando o mental, vamos aprofundar ainda mais no emocional, para depois a gente ir para o físico e financeiro. Então, todo esse trabalho que a gente tem feito aqui é justamente para que você possa trabalhar a si mesmo e também saber trabalhar no consulente. Inclusive, anotar as questões que a gente traz aqui para, de repente, dentro de uma sessão, você já tem esses questionamentos, né? Já tem essas questões que você pode levantar para a pessoa para ela sair dessa. Né? Uma pergunta que você faz sem induzir resposta ao conselho nenhum. Uma pergunta que você faz, ela vai fazer com que o consulente tome consciência e mude o caminho dele. Tudo bem? Até a próxima aula.